Olá, queridos alunos de famílias. Vamos para uma revisão rápida e rasteira, né? Para a gente pegar aqui os principais pontos trabalhados no nosso semestre no direito de famílias. Lembrando, né, que se você está perdido aqui no canal do YouTube, não fez direito de famílias comigo, né? Porque lá na Newton a gente divide famílias em duas disciplinas diferentes, tá? Então vocês vão ver que nós não vamos trabalhar todos os tópicos principais de famílias, porque tem uma outra disciplina que fica a cargo de outro professor, né, do nosso querido amigo Hugo Bretas, né? Fenomenal. E então aqui é só as temáticas pertinentes à minha matéria. Mas, né, já ficarei feliz se os meus alunos virem, né? Quanto mais gente de fora aí. Mas, brincadeiras à parte, né, vamos para a nossa revisãozinha para a gente trabalhar aqui algum dos tópicos principais. Tentei selecionar 30 temáticas, né? 30 temáticas aqui importantes do direito de famílias, ou das famílias, né? Como preferirem. Vamos lá. O conceito de família se alterou ao longo da história? O rol de famílias trazido pela Constituição é taxativo ou exemplificativo? Eu gosto de começar sempre com essa pergunta, porque a gente, para entender não só o direito das famílias, como todo direito, é fundamental que a gente tenha uma noção do desenvolvimento histórico, porque o direito só é da forma que é hoje por conta, né, de fenômenos sociais, culturais, econômicos, políticos, tudo isso vai impactando. E quando a gente fala, né, do direito de família, com toda certeza, o conceito de família se alterou ao longo da história. Antigamente, né, a gente tinha uma ideia de família extremamente rígida, extremamente fechada. Eram poucos os tipos de família permitidos, né, pelo ordenamento jurídico. Não se admitia, por exemplo, né, uma família formada por um casal homoafetivo, né? Então, hoje em dia, não é mais assim, tá? O conceito de família hoje, ele tem diversos formatos, diversas interpretações, e, inclusive, a gente já vem trabalhando com tipos de famílias que o direito ainda não adota da forma, né, como adota as regulamentadas, por exemplo, o poliamor, né? A gente pode citar também a família multiespécie, que é entre seres humanos e outros seres vivos. Então a gente ainda está evoluindo e com certeza, né, o professor que estiver aqui daqui muitos anos vai falar como a gente evoluiu da data de hoje. Então, para entender família, a gente tem que entender o contexto atual, porque evoluiu demais. E o rol de famílias trazido pela Constituição, ele é exemplificativo, tá? Ele é exemplificativo. Família, de fato, né? Pode vir do casamento, pode ser monoparental, pode ser anaparental, pode ser a família daquela série lá, né? Toma lá da cá, que é a família mosaico. Então a gente tem, né, com a Constituição de 88, uma família múltipla, democrática, igualitária, que envolve o aspecto biológico, mas também envolve o aspecto socioafetivo, uma família que mantém o aspecto heteroparental, mas considera também o homoparental. Então, gente, a família evoluiu demais e a Constituição, entendendo isso, não trouxe um rol taxativo, trouxe um rol exemplificativo. Beleza. 2. Possível casamento ou união estável decorrerem de pessoas do mesmo sexo homoafetivo? Essa aqui eu nem precisava colocar, né? Eu nem precisava colocar, mas é só para a gente relembrar mesmo a ADI 4277 e a DPF 132, né? Que deu aí uma interpretação diferente de uma interpretação literal dos artigos do Código Civil, que falava que casamento era entre homem e mulher. Hoje não é mais, tá? Hoje não é mais. Até aproveitando aqui a questão, aliás, não é somente isso, né? Não é mais somente isso, porque obviamente continua o casamento heteroafetivo, mas temos também o casamento homoafetivo. Até aproveitando aqui, né, essa ideia de evolução para a gente
aproveitar, antigamente a gente tinha uma família matrimonializada, né, que surgia em razão do casamento, patriarcal, com o homem tendo uma hierarquia superior à mulher, né? Então a gente fala hierarquizada, só considerava biológica, os filhos adotivos tinham menos direitos, olha que negócio bizarro, né? E casamento, união estável de pessoas do mesmo sexo, não era nem pensado, né? Embora ocorresse na prática, o direito não permitia. Hoje, então, pessoal, a gente tem aí uma família muito mais evoluída, né? E o principal é que a família não é meio, a família é um fim. Ninguém é obrigado a constituir família, né? A família ela é um fim. Ok. Então, com isso, né, a gente fecha aqui essa questão número 2 e podemos ir para a questão número 3. Quando a gente fala dessa questão número 3 de quais são os tipos de família trazidos pela doutrina, a gente tem vários tipos de família trazidos pela doutrina, mas eu gosto de citar algumas. Primeiro, a família matrimonial, que decorre do casamento, né? E aí ela pode ser heteroafetiva ou homoafetiva. A gente tem a família convivencial, que é a união estável. Quando a gente fala de união estável, a gente está falando, né, de uma união pública e notória entre pessoas com o objetivo de constituir família, também pode ser heteroafetiva, também pode ser homoafetiva. A família monoparental, que é somente um dos genitores com a sua prole. A família anaparental, não tem genitores, né? Não tem genitores. Uma família mosaico ou reconstruída, né, que é aquela que a gente brinca, né, que é os meus, os seus, os nossos, os deles, né? É uma família que vai se formando a partir de entes oriundos de outras famílias. Uma família unipessoal, isso aqui, né? Enfim, tem gente que não considera uma pessoa só como uma família, mas parte da doutrina, da jurisprudência considera, usando como argumento principalmente a súmula 364 do STJ, porque a gente fala, né, que essa pessoa que é sozinha, né, que mora sozinha no imóvel, esse imóvel pode ser considerado bem de família, pode ter a proteção de bem de família, ainda que seja uma família unipessoal, solitária, celibatária, né? Temos a família solidária ou irmandade, que é uma ideia de pessoas que se juntam aí para morar juntos, né, sem efeito de partilha. Família laboral, né? Somos mais que colegas de trabalho, somos uma família, né? Pode ter também. A gente fala da família paralela ou simultânea. Essa aqui, né, é um problema porque a pessoa tem duas famílias ao mesmo tempo, pode se tornar um problema. Família poliafetiva ou poliamor, que são relações plurais. E a gente pode citar também a família multiespécie, né, que eu até mencionei aí do seres humanos com os seus animais. Embora, né, não seja uma família igual às outras, a gente já vem aí reconhecendo na jurisprudência direito de guarda, direito de visita com relação a animais. Ótimo. 4. Quais são os princípios trazidos pela doutrina para o direito de famílias? Aqui, pessoal, obviamente é um rol exemplificativo também, é um rol aberto, mas vamos citar alguns aqui. A gente pode mencionar o princípio da solidariedade familiar, que os membros da família respondem uns pelos outros. Aqui a gente trabalha, né, no aspecto de responsabilidade civil dos pais com os filhos, da mútua assistência entre cônjuges, dever de alimentos, direito real de habitação. Isso tudo decorre da solidariedade familiar. Temos também o princípio da igualdade entre os filhos, né? O princípio da igualdade entre os filhos. Não vai ter diferença entre filho biológico, adotivo, tá? Princípio da igualdade entre os cônjuges ou companheiros. O homem é o mais importante, né? O homem é aquele que provê, o homem é aquele que não tem mais isso no direito, tá, gente? Nenhuma vontade prevalece sobre a outra. Temos que ter cuidado com isso. Princípio da não intervenção na família. Wallace, então o Estado nunca vai intervir na família? Não, estou falando isso não, né? Estou falando isso não. Eu estou falando que prevalece a liberdade. Tem que ter uma liberdade sobre o planejamento familiar, sobre as decisões do casal, mas obviamente, né, pessoal, o Estado pode intervir quando necessário e pode intervir também de outras formas, com políticas públicas. Por exemplo, incentivar o controle de natalidade,
Ele não pode obrigar, né? Mas pode incentivar. Isso aqui não estou nem falando no aspecto de violência doméstica, essas coisas, que em briga de marido e mulher, o Estado mete a colher sim, tá? A gente também. Então, o princípio da não intervenção da família, que obviamente não é absoluto, princípio do maior interesse da criança e do adolescente, princípio aí, né, que decorre lá do ECA, princípio da afetividade, né, na ideia de que a família é um ambiente que contribui para o desenvolvimento pessoal, que o afeto é o fundamento da família, não só ele, né, mas ele é um aspecto importante. Princípio da função social da família, que a gente entende, né, a família num contexto social. Família não é algo apartado da sociedade. E o princípio da paternidade responsável foram os que eu selecionei para vocês. É a ideia de que os pais, né, têm a obrigação de respeitar, educar, criar e auxiliar os filhos. E não é só materialmente, não, tá? Não é só materialmente, não. É imaterialmente também. A gente tem decisões do STJ aí falando que não basta o pai mandar o dinheirinho lá, ele tem que participar, né? Ele tem que participar. Beleza. 5. Quais são os tipos de parentesco? Gente, quando nós falamos de parentesco, né, em regra, aí é a primeira relação humana que a gente tem. E o parentesco ele vai poder ser consanguíneo, que é o natural, decorre do vínculo biológico, e aí eu vou recomendar que vocês façam a leitura do 1591 e 1592, não deixem de ler lá do Código Civil. O parentesco por afinidade, que vai decorrer do casamento ou da união estável. E aí eu recomendo, né, que vocês leiam o Código Civil, artigo 1595, e o parentesco civil, né, que decorre de outra origem, como adoção, né, como adoção. E aqui, pessoal, é, a gente tem que analisar como se contam. Ah, não, tem outra aqui, ó. Diferencia os parentes em linha reta dos colaterais. Os parentes em linha reta, ascendentes e descendentes. Ascendentes e descendentes. É até o infinito, tá? A lei não limita a contagem de graus, não. E os parentes colaterais vão ser aqueles, né, que não há uma relação de ascendência-descendência entre eles. Eles vão ter um ascendente comum, né? Eles vão ter um ascendente comum, mas um não é ascendente do outro, né? Um não é ascendente descendente do outro. O celular aqui, né, toda hora fica apitando. Deixa eu só tirar aqui a notificação, né? Que aí a aula rende mais, né? Beleza? Então a gente já viu. Como se contam os graus de parentesco? Gente, essa contagem de grau de parentesco, nós vamos contar, né? Ascendente e descendente é fácil, né? Ascendente e descendente é fácil. Você vai contando, né? Você para o seu pai, um, primeiro grau, o pai para o avô, né? Então você para o pai para o avô, dois, né? Segundo grau. A diferença, né? A diferença vem para o colateral, né? O colateral aqui dá um paninho para manga. Olha só, gente, essa contagem, tá? Essa contagem aqui que a gente tem, só para ficar fácil, né? Ó, eu para o meu pai tem uma retinha, né? Eu para o meu pai uma retinha, primeiro grau. Eu para o meu pai, para o meu avô, segundo grau. Eu para o meu pai, para o meu avô, para o bisavô, terceiro grau. Mas e o irmão? Ah, lá, o irmão, né, tá aqui do lado. Só que o colateral a gente não conta assim. A gente tem que subir até o ascendente comum e depois descer. Então, olha só, eu e meu irmão, qual que é o ascendente comum? Meu pai. Então a gente sobe para o pai, depois desce para o irmão, segundo grau. Então não existe colateral de primeiro grau. Sobrinho, né? Sobrinho, que é o filho do irmão. O ascendente comum é o pai, né? O meu pai. Então, que é, né, o caso aí, que é o avô, né, do sobrinho. Então a gente vai ter eu para o meu pai, um, para o irmão, dois, para o sobrinho, três. Primo. O primo é muito comum também, né? A gente cobrar, porque o primo de primeiro grau, que a gente chama, na verdade é de quarto grau. Porque olha só, quem que é o ascendente comum entre você e o seu primo?
o avô. Então a gente tem um, dois, três, quatro. É assim que a gente faz as contagens. Deixei no material de vocês, né, uma contagem mais completa, mas com essa aqui já é o suficiente para a gente. Beleza? Né? Isso aqui eu gostaria de deixar, né, mais detalhado. Então, coloquei a tabelinha para a gente. Ótimo, né? Então, vamos lá. Qual o conceito de união estável? Deixa eu só ver se eu coloquei mais alguma coisa aqui, né? Já destaquei, né, que parentesco por afinidade, né, vai decorrer aí do casamento, da união estável, né? Porque o parentesco por afinidade são os parentes do outro, né? Os parentes do outro se tornam seus parentes. Ok, né? E eu quero, né, que vocês deem uma lida lá no 1591, 1592. Pode ler do 1591 ao 1595. Não deixe de ler. E para a gente não pesar tanto a aula aqui, eu vou fazer um corte, né? Um corte nessa aula para a gente continuar daqui a pouco. Não deixe de clicar aí no próximo vídeo.